Bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Encontro. E este final de semana começou o inverno. A chegada da estação mais fria do ano não é a favorita dos alérgicos. É nesse período do ano que aumentam os casos de rinite e alergia respiratória. Só para você ter uma ideia, no Brasil estima-se que de 10 a 25% da população sofra de asma. E a rinite também não fica atrás. São cerca de 30% dos brasileiros que sofrem da doença. Por isso, hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto. E para conversar com a gente estão aqui no estúdio a doutora Mônica Leitão, ela que é alergista da PUC, e também a doutora Ariana Campos Yang, que é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Ariana, doutora Mônica, obrigada pela presença hoje aqui. Doutora Mônica, queria começar conversando um pouquinho com você, explicando para a gente o que é exatamente a alergia respiratória. Na verdade, a alergia é uma resposta do sistema de defesa exacerbada que vai levar a uma inflamação das vias aéreas, levando a danos desde sintomas simples como coriza, espirros, congestão nasal, até quadros graves de asma com risco de vida. E por que, doutora, que durante esse período do ano, com a chegada do inverno, desde o outono começa a piorar essa situação, pessoas que já têm esse tipo de doença ficam se sentindo pior? Realmente, Malu, essa época do ano é a época pior para os pacientes que têm alergia respiratória. Um dos fatores, alergia respiratória, tanto a rinite quanto a asma, elas podem piorar, os sintomas podem piorar por vários fatores. Quando a pessoa se expõe àquilo que ela é alérgica, isso pode acontecer em qualquer época do ano, mas uma das principais causas de descompensação, de crise de asma e de rinite, são as infecções de vias aéreas. E as infecções virais acontecem com muito mais frequência, de forma epidêmica, durante o inverno. Isso por conta dos ambientes serem mais fechados, doutora? O contágio nessa época do ano e a circulação dos vírus é maior nessa época. Os ambientes fechados, eles propiciam, além da aglomeração e facilidade de transmissão dessas doenças infecciosas, mas também no ambiente fechado, principalmente se não tem exposição ao sol, a pessoa começa a pegar roupas que estavam guardadas e que estavam cheias de ácaro, que a pessoa ela começa a ter exposição também maior àqueles fatores que são alergênicos para ela. E doutora, como que é feito o diagnóstico? Porque a rinite, principalmente, muitas pessoas demoram até chegar a esse diagnóstico porque pode confundir com uma gripe e tudo mais. Então, como que é feito esse processo? A rinite alérgica, muito frequentemente, ela é considerada pelos pacientes como um resfriado que não cura. Na verdade, um resfriado é uma infecção viral e ela é limitada, são 5 a 7 dias. Mais que isso, não é mais resfriado. Então, os sintomas simulam um resfriado, mas você não tem a febre, são persistentes, principalmente relacionados, como a Mariana falou, à exposição a ácaros da poeira domiciliar, agravados também com mudança de temperatura e agravados também com as infecções próprias da época de maio até agosto, que são as épocas mais difíceis. Em relação ao diagnóstico da rinite, é praticamente clínico, tem diagnósticos laboratoriais que auxiliam, entretanto, a clínica é soberana. A asma também, praticamente, ela piora nessa época de outono e inverno, e os sintomas são realmente de um desconforto respiratório, com uma sensação de falta de ar e uma sensação de aperto no peito. Esse diagnóstico acaba sendo mais fácil para o paciente, porque ele realmente precisa procurar uma assistência médica para tratamento. E no caso da rinite, doutora Ariana, como que é feito o tratamento? Né? É sempre via medicamentos ou existe alguma outra forma de tratar? Toda alergia, Malu, o princípio da alergia, se você não tem exposição à causa, você não tem sintoma. Então, uma parte do tratamento da rinite consiste no diagnóstico de quais são as causas, orientar a partir do conhecimento e da percepção de quais são os fatores que fazem o paciente piorar. Nós orientamos uma coisa que chama-se controle ambiental, que é preparar um ambiente menos hostil, menos reatogênico para o paciente. Então, com vários cuidados, que vão desde o cuidado principalmente no quarto, onde a pessoa passa a maior parte do tempo, e esse controle ambiental é muito importante que seja feito. Não necessariamente o paciente vai controlar 100% dos seus sintomas apenas com controle ambiental, mas certamente ele vai piorar e vai precisar de mais medicação se ele não fizer o controle ambiental. A partir daí, o que se orienta é classificar a gravidade da doença, da rinite. Tem rinite que é leve, tem rinite que é só de vez em quando, que parecem os resfriados, como a Mônica chamou a atenção. E aí, a partir de uma classificação que o médico faz, da gravidade, da persistência da rinite, existem medicamentos. O tratamento ele pode ser sintomático, quando são apenas crises isoladas,
Mas se o paciente tem sintomas muito frequentes, essas crises são muito frequentes, atrapalham no dia a dia, ou tem crises que são fortes, mas no dia a dia aquela pessoa que acorda, dá uma sequência de espirro, põe o pé no chão, começa a espirrar, ou está o tempo inteiro coçando, essa pessoa provavelmente tem um processo inflamatório crônico, ela precisa fazer um tratamento contínuo, isso vai mudar a vida dela. Ela vai perceber que o seu dia a dia fica muito melhor quando ela trata. Inclusive, nós vamos conhecer agora uma família, 2 crianças diagnosticadas com rinite alérgica e que pioram bem a situação nessa época do ano. Confira só na reportagem de Rafaela Ribeiro. É só mudar a estação que o Nicolas e o Natan já sabem o que vem pela frente. Meu nariz começa a sangrar, fico com muita coceira no olho, coceira no nariz, fico espirrando muito e fico tossindo. Às vezes eu fico tossindo e fico espirrando e às vezes só isso e eu fico com dificuldade para respirar. O caso do Natan demorou mais para ser diagnosticado como rinite alérgica. O menino precisou ser hospitalizado várias vezes, adquiriu até uma gastrite por conta dos antibióticos antes de começar o tratamento adequado para o problema. Aí eu procurei um alergologista. Foram feitos os testes, todos os agentes, né, alérgicos que desencadeiam essas crises de rinite alérgica, que são o ácaro, o mofo, a poeira doméstica, né, ácaro, mofo, poeira doméstica e bolor. Eu acredito assim, que se tivesse diagnosticado que o problema respiratório dele se agravava devido à alergia, ele não teria tomado tanta medicação desnecessária e não teria desencadeado outros problemas, né? Para amenizar as crises alérgicas do filho, Silvana tomou algumas medidas. A casa está sempre limpa. Tapetes e cortinas não fazem parte da decoração. As roupas não podem ficar muito tempo guardadas. A cama dos garotos não é de madeira para evitar a formação de bolor. E se tratando de criança, todo cuidado é pouco. Eu acho que assim, eles não se incomodam tanto com isso, né? Eu me incomodo, porque eu percebo, eles têm uma mania às vezes de pegar cobertor, querer fazer cabaninha, brincar, mesmo os cobertores deles estando higienizados da forma como eu faço sempre, a cada 15 dias lavando. Se eles começarem a brincar, jogar pra lá e pra cá, levantar bichinho de pelúcia, atacar, já vem os dois, tossindo, com o olho vermelho, coçando, aí eu tenho que dar banho, lavar a cabeça, começo a colocar soro. Muitas vezes resolve. Se a gente vai viajar, eu levo cobertores, eu levo travesseiro, porque por mais que você fique num hotel com toda a higiene que possa ter, um cheirinho de guardado que tem numa roupa já desencadeia uma crise neles. Hoje os meninos têm mais consciência do que pode ou não ocasionar os ataques de espirro e tosse. E não são só os objetos da casa que recebem atenção, sobra até para a Dini. A gente tem que dar banho nela, cada 7 dias tem que dar banho no cachorro, porque senão já começa a vir ácaro, vem o ácaro no pelo do cachorro, aí você começa a espirrar, então você tem que dar banho no cachorro de 7 em 7 dias. E quando você terminar de brincar com o cachorro ou ficar com o cachorro, você tem que lavar bem as suas mãos e não coçar o olho. Doutora Mônica, a gente viu aí na reportagem que essa família tem um animal de estimação, um cachorro. E muita gente fala que para quem tem quadro alérgico, né, e principalmente rinite, é muito ruim ter um animal, gato, cachorro, pode piorar aí o quadro dessa pessoa. Isso realmente é verdade? A pessoa tem que tomar mais cuidado? No caso dessa família, eles higienizam mais vezes, né, o pet, mas é assim mesmo que tem que funcionar? Na verdade, não. Antigamente a gente proibia o contato com animais, mas hoje se sabe que o contato com os animais, para aqueles que não têm alergia aos animais, é um contato favorável, é bom, inclusive melhora a gravidade da alergia. Desde que os cuidados em relação a contato com os animais com depósito de ácaro nos pelos seja bem feito no sentido de limpeza desses animais com banho, pelo menos uma vez por semana. E com relação a cigarro, muita gente também fala que a fumaça do cigarro desencadeia uma rinite, uma crise alérgica. Isso também acontece, doutora? Acontece muito. O cigarro ele não é uma causa de alergia. Os desencadeantes da rinite e da asma, a gente divide em 2 grupos. Os que são alergênicos,
em que causam uma inflamação alérgica, e aqueles que causam uma irritação ou um processo inflamatório inespecífico, que não é alérgico. O cigarro está dentro desse grupo. O cigarro tem uma série de substâncias que são tóxicas, irritativas para a mucosa respiratória. Extremamente deletério e prejudicial tanto para quem tem rinite quanto para quem tem asma. Alguns pacientes são mais sensíveis e conseguem perceber, com o mínimo contato com fumaça de cigarro, eles conseguem perceber piora. Mas mesmo o paciente que não tem essa sensibilidade, que não percebe uma piora tão nítida, para esse paciente também o cigarro é muito prejudicial. E nos casos de crianças, né? Nós vimos aí na reportagem que são 2 irmãos, eles ainda têm 8, 9 anos de idade. Uma criança que tem rinite, ela necessariamente vai ter isso para toda a vida, doutora? Nós temos que lembrar que essa doença é genética, então é uma transmissão hereditária, assim como se adquirir cor dos olhos, cor do cabelo e tudo mais. Então, se não tratar, essa doença ela vai persistir. Então, com tratamento adequado, como a Mariana falou, a limpeza em casa, evitando contato, principalmente com pó, já tem uma boa melhora nos sintomas, além dos tratamentos medicamentosos e tratamentos específicos. Mas, se o paciente não tiver os cuidados em relação à limpeza domiciliar, sim, vai ter uma piora e isso não vai melhorar durante a vida. Pelo contrário, a tendência, como a Mariana falou, é essa inflamação ir piorando e os sintomas serem muito graves. Tanto que nós já sabemos hoje que os pacientes com asma, a maioria deles tinham inicialmente uma rinite e que, na verdade, foi a progressão da doença e a falta de tratamento que desencadeou o acometimento das vias aéreas inferiores, tornando a situação muito mais grave do que um paciente que tem só rinite. Inclusive, sobre asma, existe até um dado da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia que fala que de 10 a 15% das pessoas que têm essa doença, elas não são tratadas da forma correta justamente porque elas não sabem que elas têm esse quadro, né, de asma. Isso realmente acontece, doutora? Por que existe essa dificuldade em diagnosticar um paciente com asma? A asma ela não oferece muitas dificuldades para diagnóstico. A questão é que no Brasil existe uma atenção muito grande e um foco de tratamento muito nos sintomas. Grande parte, muitas vezes até porque a população, existe uma lenda, uma cultura popular de medo das bombinhas. Né? Então, o tratamento antigamente da asma era basicamente sintomático, com o uso dos sprays de broncodilatador, que são medicações que são sintomáticas, elas não mudam a evolução da doença. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, nós temos medicações disponíveis para tratamento, são medicações que desinflamam os brônquios e que mudam a história da doença. E a época que não tinha tratamento ainda, muitos pacientes morriam usando as bombinhas de broncodilatador e as pessoas ficaram com uma lenda de que a bombinha ataca o coração. Isso é uma mentira. Bombinha não ataca o coração, né, Mônica? Nada. Não tem nada a ver, mas esse medo da população de que a bombinha faz mal, de que a bombinha ataca o coração, faz com que muitas vezes o paciente, enquanto ele está mal, enquanto ele está com crise, ele vai no médico, faz o tratamento, melhorou, deixa de lado e não trata mais. Então, realmente, muitos casos de asma que poderiam ser tratados e controlados não são tratados porque baseia-se muito o tratamento apenas no controle dos sintomas. E o tratamento, doutora Mônica, de uma forma geral, então, não é só através da bombinha. A bombinha seria usada só no momento de crise. O tratamento, além do cuidado, da limpeza domiciliar, tem que ser feito conforme a gravidade dos sintomas. Então, existem tratamentos que são feitos na forma de aerosol ou na forma de solução para inalação. E aí o paciente vai escolher o tratamento conforme a sua gravidade, o que ele puder usar com mais facilidade. E além dos tratamentos farmacológicos, existe também a imunoterapia, que nada mais é do que a aplicação do alérgeno que o paciente tem, a sensibilização alergênica de forma gradativa e crescente, e isso vai desencadear uma diminuição da resposta alérgica e melhora dos sintomas. Eu gostaria de acrescentar em relação até à questão da dificuldade diagnóstica em pediatria. Nós vemos que muitas vezes a asma tem como principal sintoma a tosse noturna. E o paciente pediátrico nem sempre ele consegue referir o desconforto ou dificuldade respiratória.
Então, alertar as mães que a tosse noturna, período entre 1 e 3 da manhã, pode ser um indicativo de asma. E os pediatras, inclusive, têm dificuldade para esse diagnóstico. Em caso de dúvida, encaminhar para um especialista para um diagnóstico mais precoce, lembrando que o diagnóstico precoce facilita a introdução de um tratamento medicamentoso mais rápido, como nós vimos na entrevista, e diminui efeitos colaterais de medicamentos talvez desnecessários. Inclusive, nós vamos conhecer agora a história de uma mulher que foi diagnosticada com asma aos 3 anos de idade. Veja na matéria de Vinícius Purgato. A relação de Silene com o hospital começou bem antes de optar pela profissão de enfermeira. Desde criança, em decorrência de alergias respiratórias, as visitas ao pronto-socorro se tornaram recorrentes. Segundo minha mãe conta, né, eu comecei com uma crise alérgica com 4 meses de idade, tá? Foi uma erupção cutânea de pele que foi se agravando e de lá para cá só aumentando. Eu era tida até como uma criança que entrava na farmácia sozinha aos 3 anos, 4 anos de idade para tomar uma injeção endovenosa para sair de uma crise de asma, que sentava na cadeira, estendia o braço sem reclamar e deixava as pessoas funcionar a veia para injetar medicamento. As crises alérgicas logo foram diagnosticadas como asma. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013, aproximadamente 6 milhões de brasileiros acima de 18 anos têm a doença. Mas muitas vezes um diagnóstico correto demora a ser identificado, geralmente devido a sintomas muito comuns como tosse e falta de ar. Um alerta para pessoas que têm nesses episódios de tosse, de cansaço recorrente, em que essas pessoas apresentam um chiado, né? Um barulho muito característico que a gente como médico chama de sibilo, sibilância, que parece um miadinho de gato no pulmão, é um um barulho bastante agudo. Isso é um alerta muito claro que essa pessoa pode ter asma. Já a enfermeira de 50 anos, que teve a doença detectada ainda na infância, adotou uma série de medidas ao longo da vida para evitar sofrimento. Devido aos problemas alérgicos, Silene precisou adaptar toda a casa. Aqui no quarto dela, as cobertas são todas de algodão e não acumulam poeira. Os pisos são frios e tapete nem pensar. As janelas, mesmo no frio, permanecem abertas para circular o ar. E aqui nesse guarda-roupa ficam os companheiros inseparáveis. Os inaladores, popularmente conhecidos como bombinhas, estão entre os principais medicamentos usados diariamente. E são muitos, de todas as cores e tamanhos. A bombinha é mais primordial para mim do que minha identidade. É um documento para mim, entendeu? A bombinha do que a identidade. Sinceridade. Eu tenho várias. Eu tenho essas que eu tirei da minha bolsa, que eu vou te mostrar. Eu tenho mais outras na bolsa de reserva. Fora dentro do meu guarda-roupa também tem um monte de reserva. Às vezes você pode até falar assim, nossa, mas é neurose da sua parte. Pode até ser neurose da minha parte, mas eu prefiro ter o medicamento à mão do que sofrer o que eu sofro quando eu entro num processo de crise. Ela garante que o excesso de bombinhas não é exagero, mas sim um cuidado de quem passou por 4 paradas respiratórias. Horrível, horrível. É uma sensação horrorosa. Eu falo assim para as pessoas, eu prefiro 1000 vezes morrer de um infarto do que morrer de uma parada respiratória. Porque é horrível você se sentir sufocada, não conseguir respirar, você tentar respirar e não conseguir. E esse não foi o único trauma deixado pela asma. Por causa do uso prolongado de corticoide, Silene teve diversas fraturas na costela. Segundo o alergista Antônio Pinho, a incidência de casos de asma pode aumentar nessa época do ano. Por isso é importante prevenir. A primeira orientação é que se você já tem um histórico pessoal de alergia, se você já tem um histórico de rinite, né? Se você tem um histórico na família de asma, se você já tem um histórico de, nessa época do ano, ter crises de falta de ar, de tosse, de chiado, você deve procurar, então, assistência médica, porque hoje existem tratamentos preventivos. Medidas simples, como a limpeza da casa com pano úmido, e o pano úmido é que realmente consegue remover aquela poeira fina, que nessa poeira fina o que você vai ter principalmente é pele humana descamada e partículas de ácaro.
Então, você fazendo a limpeza da casa com pano úmido, que remove essas partículas do ambiente, isso já é bastante interessante. Doutora Mônica, a gente viu aí que o Dr. Pinho fala justamente que é importante prevenir a asma, né? As medidas são só essas de limpeza mesmo, ou através de exercícios físicos, muita gente fala em natação, ou de uma alimentação mais equilibrada, você também consegue controlar melhor a doença? Primeiro, nós temos que lembrar que a doença é genética, que nós já comentamos isso. Então, nos pacientes que são filhos de pai ou mãe com qualquer tipo de alergia, a criança já tem que nascer num ambiente preparado sem os alérgenos respiratórios, principalmente o ácaro, como a gente já comentou aqui. Então, o primeiro cuidado é evitar o contato com esses alérgenos logo após o nascimento. O segundo, que também é uma forma preventiva das alergias, é o aleitamento materno por um período mais longo. A gente já sabe que isso previne várias alergias e protege o sistema imune, principalmente as vias respiratórias, que eu acho que é bem importante. O terceiro, o cuidado com vacinas. Existem vacinas, principalmente vacinas para os vírus da gripe, que acabam diminuindo a chance de infecções respiratórias no inverno e, por si só, também protegem o paciente das manifestações alérgicas. E, além disso, acho que o acompanhamento com o especialista, caso seja necessário, o pediatra, caso acompanhe e veja que tem algum sintoma sugestivo, encaminhar para uma coisa mais especializada, um diagnóstico mais preciso e tratamento preventivo. Nós temos muitos medicamentos hoje que são preventivos e que não têm os efeitos colaterais, por exemplo, de uma cortisona oral usada abusivamente, como no caso que nós vimos na paciente adulta que teve um quadro de asma mais grave. E, doutora, essa questão de exercícios físicos, muita gente associa fazer natação com uma melhora de quadro de asma. Isso é um mito? Mais ou menos. Não existe, assim, a natação não é um esporte melhor do que o futebol, por exemplo, para quem tem alergia respiratória. A criança, o paciente, ele vai fazer o esporte, deve fazer o esporte que ele se adapta melhor, que ele goste mais. A questão é que alguns esportes, algumas atividades, quando o paciente tem asma, ou mesmo o paciente que tem rinite, ele pode ter um quadro que nós chamamos de hiperreatividade brônquica. O brônquio, quando sofre algumas alterações da qualidade do ar, principalmente com a temperatura mais baixa, quando a gente faz uma atividade física que a gente corre de forma a estar em repouso e dá uma corrida, esse ar ele entra mais frio para dentro dos brônquios. E se o paciente tem essa hiperreatividade, o brônquio contrai. E o paciente pode ter tosse ou pode ter uma crise de broncoespasmo mesmo, com chiado, com falta de ar. Então, nesses pacientes que têm essa hiperreatividade brônquica, primeiro, tratar adequadamente a doença. Só o fato de tratar a asma, tratar a rinite, muitas vezes essa hiperreatividade, essa sensibilidade que ele vai ter ao exercício vai diminuir. Se o paciente, mesmo tratando a asma, ele continua com esses sintomas de hiperreatividade, existem algumas formas medicamentosas de se tratar, mas mesmo no exercício, fazer um aquecimento mais prolongado, ir aumentando o ritmo do exercício de forma mais lenta, muitas vezes isso por si só já diminui a chance dele ter esses sintomas por hiperreatividade. Durante o programa a gente veio falando aí que tanto a rinite quanto a asma são doenças genéticas. Isso significa que elas não vão ter cura, apesar do tempo de tratamento que a pessoa pode passar, doutora? Não, quando a gente fala que são doenças genéticas, elas têm uma predisposição genética. A genética favorece que esse paciente tenha alergia, mas isso vai depender de uma série de interações que acontecem com o ambiente e também com uma coisa muito importante que a gente valoriza hoje, que chama microbiota, que é o nosso maior órgão imunológico está no intestino. Então, dependendo das bactérias que estão lá, que mudam em função do que a gente come, dos nossos hábitos, esse meio, essa microbiota vai estimular o nosso sistema imune e vai interagir com a nossa genética. Tá? Então, não necessariamente só porque tem uma genética para ter a alergia que vai ter alergia. E o fato de ter a predisposição, tem a predisposição para desenvolver. Mas à medida que o sistema imune amadurece ao longo da infância, esse paciente ele pode desenvolver um quadro de tolerância. Tinha uma alergia quando era criança, cresceu, melhorou. É o que acontece na maioria dos casos de asma, por exemplo. Ariana, acho que é até interessante a gente comentar dessa questão da microbiota, que existe um conceito de que
as crianças não devem ter contato com a natureza, com o animal, que isso piora a alergia. Na verdade, o contato com a natureza, com o ambiente menos urbanizado, zonas rurais, o próprio contato com o animal, ele facilita uma microbiota protetora anti-inflamatória. E nós já sabemos que as crianças que têm uma vida mais rural têm uma alergia menos grave do que as crianças que são crianças urbanizadas, que vivem em apartamentos, onde passeiam só em shopping e não têm contato com o animal. Em resumo, se a gente proteger demais, a gente não tem estímulo do sistema imune, para esse sistema imune amadurecer de forma saudável, né? Um dos fatores que muda muito a microbiota e que explica por que as alergias aumentaram tanto também é que no primeiro momento de vida, que o bebê está lá estéril dentro da barriga, logo que ele sai, ele precisa ser colonizado por bactérias do bem, bactérias que vão ajudar a proteger. E uma das coisas que aconteceu nos últimos anos é que quase todos os bebês não nascem mais por via normal, nascem por via cesariana. E isso muda de forma radical a primeira forma como o sistema imune é estimulado. As bactérias que vão colonizar um bebê que nasceu de parto normal e um que nasceu de parto cesárea é completamente diferente. E para quem, nesse momento, entrou o inverno, está sentindo os primeiros sintomas de rinite ou de asma, qual que é a orientação, doutor? É procurar um médico especialista, já iniciar um tratamento ou prever aí um diagnóstico? Bom, primeiro são os cuidados de limpeza em casa, que nós vimos que são muito importantes. Que a partir do momento que o ambiente é um ambiente mais saudável, as manifestações são mais leves, né? Então, lembrando que o principal desencadeante da alergia é o ácaro está na poeira domiciliar, então são medidas simples como pano úmido todo dia, capa, protetor anti-ácaro no colchão e travesseiro, não usar cobertor, só edredom, troca de lençol frequente, higienização da via respiratória com soro, ingesta de água, que são medidas simples do dia a dia. Além disso, caso o paciente tenha sintomas sugestivos de rinite ou sugestivos de asma, eu recomendo que procure um especialista para ser classificada a gravidade do sintoma, como a Mariana já disse, e a opção terapêutica para aquele indivíduo. Doutora Mônica, doutora Ariana, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, esclarecendo as dúvidas sobre esse assunto. E o Ponto de Encontro de hoje fica por aqui. Este programa e outras produções da TV PUC você acompanha no site que aparece na sua tela. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana e até o próximo programa. Tchau, tchau!